Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. No episódio de hoje, abrimos com o giro jurídico, TST, STJ, Polícia Federal e PGR em temas que passam por acesso ao trabalho, holding familiar, caso master e revisão criminal de Jair Bolsonaro. Também vamos ao Supremo, onde a primeira turma condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, com pena de prisão, inelegibilidade e perda do cargo na Polícia Federal. E na coluna LL Insights, o alerta é societário. Mesmo quando não há alteração formal no contrato social, a venda indireta de cotas pode resultar na mudança do controle ou da composição econômica da sociedade. E só para lembrar, no final do episódio a gente volta para ler o que vocês comentaram na edição de ontem. Então bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. E agora, Gisele, eu quero saber se o pessoal tá sabendo do evento que acontece nessa sexta-feira, dia 19. Se você tá falando do maior evento de direito tributário do ano, eles estão sabendo. E eu já até garanti a minha vaga. Pois é, Gisele, a reforma tributária já tá mudando a forma como advogados, empresas e contribuintes vão lidar com tributos pelos próximos anos. E o melhor, o evento é para todo mundo que quer entender esse novo cenário. Advogados, estudantes e até quem é entusiasta do direito tributário. Serão 6 horas de conteúdo ao vivo com especialistas que estão acompanhando de pertinho as mudanças mais importantes da área. E fica o aviso, mais de 600 vagas já foram preenchidas e as inscrições seguem abertas. Então corre para garantir a sua, o link tá aqui na descrição desse episódio. Nos vemos lá no dia 19. Vamos agora para o giro jurídico. A sexta turma do TST reconheceu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação de um motorista profissional contra uma empresa de gerenciamento de riscos, que, segundo ele, usava dados pessoais e restritivos para classificá-lo como aprovado ou não aprovado perante transportadoras. O motorista alegou que, depois dessa classificação, passou a ter dificuldade para exercer a atividade. A primeira instância e o TRT da 12ª Região haviam enviado o caso à Justiça Comum, mas o relator, ministro Augusto César, entendeu que a controvérsia envolve direito fundamental ao trabalho e impacto direto na inserção do profissional no mercado, determinando o retorno dos autos à vara de origem. A terceira turma do STJ decidiu que uma pessoa relativamente incapaz pode configurar como sócia na constituição de uma sociedade limitada, na modalidade de holding familiar, desde que observadas as salvaguardas legais. O caso envolvia o pedido de uma esposa, curadora do marido, para suprir a autorização dele na integralização de imóveis do casal em uma holding, com posterior doação das cotas às filhas e reserva de usufruto vitalício. As instâncias anteriores negaram o pedido, mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que é preciso diferenciar o sócio do administrador. Quem exerce a atividade é a sociedade, não o sócio. Para a ministra, o artigo 974, parágrafo 3º do Código Civil, admite a participação do incapaz em contratos sociais, desde que haja autorização judicial prévia e proteção ao patrimônio da pessoa curatelada. O relatório da Polícia Federal, após quebra do sigilo determinada pelo ministro André Mendonça do STF, expôs a articulação política atribuída a Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. A investigação aponta pagamentos de viagens, jantares e repasses mensais ao senador Ciro Nogueira, além de atuação conjunta em projetos de lei de interesse do ex-banqueiro, como a chamada Emenda Master, que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. A Polícia Federal também identificou indícios de informações privilegiadas envolvendo o Banco Central, a Polícia Federal e a Operação Compliance Zero, além de tentativas de acionar interlocutores ligados à PF e à PGR antes da prisão. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF parecer contra a revisão criminal apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro para tentar anular a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista. O procurador-geral Paulo Gonet afirmou que o processo já foi encerrado, que a condenação está amparada em um conjunto probatório sólido e que a defesa não apresentou fato novo capaz de justificar a revisão. A defesa alega erro judiciário, questiona o julgamento pela primeira turma, pede a anulação da delação de Mauro Cid e aponta falta de acesso integral às provas. A revisão será julgada pela segunda
segunda turma do STF, sob relatoria do ministro Nunes Marques, ainda sem prazo definido. E no destaque do dia, Eduardo Bolsonaro é condenado a 4 anos de prisão e fica inelegível. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira, dia 16, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no curso do processo. A decisão foi unânime, por 4-0 e ainda cabe recurso. Além da pena de prisão, Eduardo também foi condenado a 8 anos de inelegibilidade e a perda do cargo de escrivão da Polícia Federal. O colegiado acompanhou a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República e entendeu que há provas de que o ex-deputado articulou tarifaço dos Estados Unidos contra exportações brasileiras com o objetivo de tentar evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista. Para a corte, outras medidas adotadas pelo governo norte-americano também tiveram a mesma finalidade, como a revogação de vistos de ministros do Supremo e do governo federal, além da aplicação de sanções econômicas com base na Lei Magnitsky. Durante o julgamento, a acusação foi lida pelo subprocurador-geral da República, Antônio Odílio Magalhães Teixeira, que defendeu a condenação. Segundo ele, as ameaças ocorreram durante a tramitação do processo da trama golpista e foram concretizadas por meio do tarifaço, da suspensão dos vistos de 8 dos 11 ministros da Corte e das sanções econômicas. A defesa foi feita pela Defensoria Pública da União. Na sustentação, o defensor público federal, Esdras dos Santos Carvalho, afirmou que Eduardo Bolsonaro não teve ingerência na decretação das medidas adotadas pelo presidente Donald Trump contra o Brasil. Para a defesa, o ex-deputado realizou apenas uma interlocução política, sem poder de decisão sobre a política externa dos Estados Unidos, sem integrar o governo norte-americano e sem exercer função pública naquele país. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, abriu o placar pela condenação. Moraes afirmou que Eduardo levou desinformação ao governo norte-americano e prejudicou o país. O ministro também destacou que, apesar das ações atribuídas ao ex-deputado, elas não impediram a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o ano passado e perdeu o mandato parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados. Na prática, ele não deve cumprir a pena enquanto permanecer no exterior, já que a notificação para cumprimento da decisão dificilmente seria cumprida pelo governo norte-americano. E vamos agora com a coluna da LL Insights, o espaço de análises do portal Lolere. E a de hoje é assinada por David Paula, advogado societário. O tema é uma situação societária mais comum do que parece: a venda indireta de cotas quando o sócio de uma empresa é uma pessoa jurídica. Imagine uma sociedade com 2 sócios no contrato social, uma pessoa física e uma holding. Formalmente, nada muda na sociedade operacional. A holding continua com o mesmo CNPJ e o contrato social permanece igual. O que muda é a composição interna dessa holding. Se o titular original das cotas da holding vende sua participação a um terceiro, o sócio formal da empresa continua sendo a mesma pessoa jurídica. Mas na prática, quem controla aquela participação já não é mais a pessoa com quem a parceria foi formada. A operação pode ser técnica e legal. O problema é que, sem previsão contratual específica, essa estrutura permite a transferência indireta de poder societário sem anuência do outro sócio. Muitos contratos sociais e acordos de sócios prevêem cláusulas de preferência, venda conjunta e venda forçada para transferência direta de cotas, mas deixam de fora a transferência indireta de controle quando um dos sócios é pessoa jurídica. Sem essa proteção, o titular da holding pode alienar sua participação sem dar satisfação ao parceiro da sociedade operacional. Na prática, a relação de confiança pode ser substituída por uma relação imposta, com alguém que o outro sócio não escolheu. A solução é tratar a transferência indireta com o mesmo rigor da transferência direta. O contrato pode exigir anuência prévia para mudanças na composição societária do sócio pessoa jurídica ou prever consequências como direito de preferência, direito de retirada ou outras medidas contratuais. A conclusão é simples: quando há sócio pessoa jurídica na estrutura, o contrato precisa olhar para quem está por trás dela. Cláusulas claras evitam que o empresário descubra tarde demais que, embora o CNPJ continue
continue o mesmo, o sócio mudou na prática. E esse foi um pequeno trecho do texto publicado lá na LL Insights. Se você quiser conferir ele na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição. E por hoje era isso, muito obrigado por ter escutado a gente aqui até o final. Tivemos muitos comentários, daqui a pouco eu vou falar sobre eles, mas eu vou ler aqui o comentário do Reinaldo. O Reinaldo comentou o seguinte: no caso da paciente que contraiu doença no hospital e morreu, segundo o artigo 948, inciso 1 e 2 do Código Civil, o hospital, juntamente com o Estado, por ser público, tem todo o dever e a responsabilidade de arcar com as despesas materiais e realizar o pagamento da pensão. Mas no meu ponto de vista, um salário de pensão é pouco, pois o filho perdeu sua mãe por uma negligência. E a Bela também complementou. Falou o seguinte: muito pesada essa notícia da paciente que contraiu infecções hospitalares. Triste pensar que a única coisa que se pode fazer para compensar a morte de alguém querido é indenizar em dinheiro. Imagina pensar que a pessoa que você amava se tornou patrimônio. Pesei o clima, desculpa, ótimo episódio. É verdade, o Reinaldo e a Bela pesaram o clima, mas eu concordo plenamente. Muito obrigado pela participação de vocês. Tivemos muitos comentários nesse primeiro episódio que eu participei e queria agradecer a todo mundo que deixou uma mensagem de boas-vindas para mim. Aproveito para lembrar vocês que está rolando o sorteio realizado pela Editora Foco. Então, para você concorrer ao livro, é só comentar aqui embaixo o que você quer participar. Ou seja, o pessoal que comenta aqui no podcast só tem a ganhar, além de ajudar bastante no engajamento aqui do programa. O sorteio vai ser no dia 23 e quanto mais vocês comentarem até lá, mais chances tem de ganhar. E pro pessoal que quer receber ainda mais notícias, você pode se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e todo dia chega no seu e-mail diversas outras notícias que nós não abordamos aqui no programa. Então, uma coisa complementa a outra. E não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, avaliar o programa e compartilhar. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e amanhã a gente volta com mais um programa. Até lá. Até amanhã.